Agora que você já sabe o que é uma LLM e agora que você já sabe que é com isso que você vai estar lidando na maioria das vezes que você desenvolver uma solução de inteligência artificial generativa, você tem que entender dois dos conceitos que mais aparecem em praticamente qualquer aula, qualquer documentação, qualquer instrução de inteligência artificial, que são os conceitos de token e de janela de contexto. Fechado? Antes, vou te pedir para parar, deixar um like, ajuda muito na divulgação do vídeo e também se inscrever no canal. Deixa um comentário, ajuda a gente, você está vendo que é um conteúdo profundo, que demanda um tempo muito grande meu e que eu estou entregando 100% de graça e não tenho nenhuma perspectiva de cobrar por isso no futuro, nem de vender um curso depois no futuro. Tá? Então, para aí, deixa o like, enquanto isso eu vou tomar meu café. Inclusive, pegue seu café, porque assistir esse tipo de aula tomando café é sempre muito melhor. Considerando que você já deu like, vamos falar de token. Vou colocar isso aqui no full screen pra gente. O que são tokens? Toda vez que a gente fala de inteligência artificial e de uso de LLM, a gente tem que usar uma unidade de medida. A gente tem que calcular o quanto que está entrando, o quanto que está saindo, o quanto que está sendo processado. No mundo da internet, a gente está muito acostumado com vários tipos de unidades de medida. A gente está acostumado com megabytes, kbytes, gigabytes, a gente está familiarizado com o peso de um arquivo. Na LLM, por ser algo tão disruptivo, a gente não consegue usar esses modelos de medida, a gente precisa de algo diferente. Tá? E o que é esse algo diferente? São os tokens. Meu objetivo aqui é tornar esses conceitos extremamente complexos, extremamente simples para você. O que é token? Token é uma unidade de medida para texto. Porque, lembra, LLM é um Large Language Model, é um modelo de linguagem, é um modelo de criação, um modelo generativo de texto. Só que a gente não mede ele por caractere, como a gente mede normalmente escrevendo um texto no Google Docs, por exemplo, ou no Word, Microsoft Word. Não, a gente mede por token. Então, token é uma unidade mínima de texto que o modelo processa, tá? E ele não é medido por caractere. Então, a próxima pergunta é, tá, mas quantos caracteres é um token? Ou quantas palavras é um token? Bom, é aí que as coisas ficam um pouquinho diferentes do que você está acostumado. Porque não existe uma correlação padrão única e definitiva entre o número de tokens e número de caracteres, ou de palavras. Não existe. Cada palavra, para uma LLM, ela vai ser separada, dividida de uma forma diferente e vão ter tokens, a quantidade de tokens diferentes. Mas, para deixar menos lúdico e mais prático, vamos entrar aqui. Você consegue sempre pesquisar por, sei lá, token counter na internet. E você tem até o da própria OpenAI. O que é isso aqui? É um tokenizer, ou um tokenizador, digamos assim. Você vai colocar aqui um texto e ele vai mostrar quantos tokens tem dentro desse texto e ele vai mostrar também como que ele está dividindo cada palavra por token. Então, deixa eu pegar, por exemplo, essa explicação aqui do que é token. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Pronto. Olha que legal e que intuitivo para a gente entender o que é token. Esse texto inteiro, ele tem 203 caracteres, mas há apenas 54 tokens. E a forma que essas palavras estão sendo tokenizadas é completamente diferente. Olha aqui. A palavra conceito, por exemplo, ela está sendo dividida em 3 tokens. Só que o primeiro contém 3 caracteres, o segundo contém 2 e o terceiro contém 3 caracteres.
Tá vendo como que não, aparentemente não faz muito sentido? Mas ao mesmo tempo aqui, os dois pontos só tem um token. Se você não entendeu, cada corzinha dessa aqui representa um token dentro do processamento da LLM. A palavra unidade inteira é um token só. A palavra mínima também. Mas o espaço mais o D é outro token. A palavra texto inteira é um token. Mas pontuação é dividido. Olha como que é dividido pontuação. Então, toda vez que um modelo de linguagem, um Large Language Model, toda vez que o modelo de linguagem processa um texto, ele automaticamente divide em tokens. E a quantidade de tokens é a unidade de medida que a gente usa no mundo da IA. Então, nesse mundo da IA, não existe mais falar de kbyte, megabytes, caracteres. Não, a unidade de medida vai ser token daqui para frente. Perfeito? E agora que você entende o que é token, a gente tem que falar de uma coisa importante, que é a ideia de janela de contexto. Se a gente sabe que a unidade de medida da inteligência artificial é tokens, a gente tem que entender que cada modelo tem uma capacidade. Você não tem um HD que tem uma capacidade de 1 GB, significa que você consegue colocar 1 GB de arquivo dentro desse HD, perfeito? Ou do seu pendrive. Nas LLMs, a gente tem a ideia de janela de contexto, que é a capacidade máxima de tokens que esse modelo consegue processar. Eu parei aqui para colocar esse diagrama para ficar prático para vocês. Toda vez que você faz uma pergunta para um modelo de linguagem, como o GPT, você está fazendo uma requisição, você está fazendo um request, tá? Essa pergunta ela tem uma quantidade de palavras, certo? Por ser um modelo de linguagem. Portanto, ele tem uma quantidade de tokens. E esses tokens vão ser processados aqui. Perfeito? Se esse token vai ser processado, ele vai te dar uma resposta depois. Perfeito? Tanto a resposta quanto a requisição tem uma quantidade de tokens. Então, o somatório, tanto dos tokens que entraram, quanto dos tokens que saíram para a sua resposta, é a quantidade total de tokens. Perfeito? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada modelo tem uma capacidade de processamento de entrega de tokens diferentes. Cada modelo tem uma janela de contexto. Perfeito? Janela de contexto, capacidade máxima de tokens que o modelo está processando. Agora, essa capacidade total de tokens que o modelo está processando é calculado com os tokens de entrada e os tokens de saída. Então, não é só o que você dá para o modelo, mas é também o tamanho da resposta que o modelo devolve. Essa é a janela de contexto. O que a gente pode entender daqui? Que quanto maior a janela de contexto, mais informação o modelo consegue processar. Ou seja, se eu tiver uma janela de contexto muito pequena, por exemplo, e eu pedir colocar o arquivo de um livro inteiro, um livro muito grande, para o modelo processar, só que esse livro tem mais tokens do que a janela de contexto do modelo, isso significa que esse modelo não vai conseguir me entregar uma resposta que vai considerar o livro inteiro. Ele pode até me dar uma resposta, mas ele vai me dar uma resposta pautado só em uma parte do livro que ele conseguiu considerar, porque ele não tem janela de contexto suficiente para considerar cada palavra do livro inteiro. Perfeito? E também a resposta dele vai estar limitada, o tamanho da resposta dele vai estar limitado à janela de contexto, a capacidade máxima de tokens que ele consegue entregar para a saída, para a resposta do modelo. Perfeito? Parece um pouquinho complexo, mas é na verdade muito simples. De forma geral, a gente tem tokens, que é a unidade de medida para inteligência artificial e para modelos generativos, e do outro lado a gente tem a janela de contexto, que é simplesmente a capacidade
total de tokens que o modelo consegue processar em cada requisição. Perfeito? Se ainda ficou abstrato, não se preocupa que nas próximas aulas a gente vai mostrar a prática, o dia a dia, como fazer e como aplicar esses dois conceitos. Perfeito?